informática desde 1974. Ninguém que nasceu nessa idade, nessa época. E atualmente estou aposentado e já faz 3 anos e meio que estou aposentado. Mas continuo na comunidade de software livre. No tempo que eu comecei, não existia nada do que tem hoje, mas nada mesmo. Né? Celular, nem pensar. Internet, nem sonho. Né? Monitor de vídeo, não se imaginava. Era cartão perfurado, tambor magnético, essas coisas assim. Banco de dados, nem se imaginava que existia banco de dados. Era tudo arquivo sequencial. Então a gente conhece todas essas tecnologias que veio desde início dos anos 70 até agora. E com software livre desde 99 que a gente vem trabalhando com software livre. Tá? Esse vídeo que vocês estão vendo é uma apresentação que eu fiz lá no Paraná, na cidade de Umuarama, na Universidade Unopar, e lá o pessoal tinha programado com grande antecedência e o grupo da área artística resolveu fazer umas danças aí, né, em homenagem ao LibreOffice, mostrando a liberdade. Então, esse é um dos vídeos que o pessoal apresentou lá no evento, no Instituto, na Unopar, e também no Instituto Federal de Tecnologia. A pessoa que está dançando é a professora de arte, né? Então, é bem interessante. E trabalhei no Serviço Federal de Processamento de Dados, no SERPO, por 15 anos, lá no Paraná, na Companhia de Informática, e hoje mudou de nome, é a Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná. Lá trabalhei 24 anos, né? E trabalhei um pouquinho na prefeitura e, em paralelo, trabalhei como professor na PUC Paraná. Né? Nós estamos aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Fui professor no Departamento de Informática para os cursos de Engenharia de Computação, Ciência de Computação e outros cursos que tinha a disciplina de novas tecnologias. Né? No governo do Paraná, fui responsável pela capacitação dos todos os funcionários que, na época da migração do software livre, nós fizemos o treinamento para todos os funcionários lá, né? E usamos a modalidade de deixa eu fechar esse carinha aqui. A modalidade de multiplicadores. Então, treinamos mais de 7.000 multiplicadores e daí o pessoal foi treinando outros treinamentos. Né? Especificamente com LibreOffice, comecei a trabalhar com o avô do LibreOffice, o StarOffice. Foi mais ou menos ano de 99. Tinha um StarOffice que era produzido na Alemanha. Esse software era gratuito, não era software livre, era gratuito, porque ele não tinha código aberto, e ele foi crescendo muito, e esse StarOffice, ele era um software muito poderoso. Além de tudo que tem de ferramentas para escritório, tinha também o gerenciador de arquivo junto com ele, e o browser também, o navegador de internet. Tá? Daí a Sun Microsystems comprou a empresa, a Star Division, e também o StarOffice. E com isso, eles, em 2000, resolveram abrir o código do StarOffice e separou, deixando somente 3 funções: editor de texto, planilha e apresentação. Daí nasceu o OpenOffice, o escritório aberto. E começamos no Paraná a divulgar isso daí. Era uma época difícil porque o OpenOffice, se a gente comparar com o LibreOffice hoje, era muito ruinzinho, sabe? A versão 1, assim, começou a se usar a versão 08, 09, ainda não era nem versão 1, e eu estava encarregado de dar treinamento e convencer os funcionários públicos lá de que era bom. Isso não é fácil, né? É que nem convencer as pessoas a comer jiló. Né? Então, não foi muito fácil, não.
Tinha que fazer um papel de vendedor. E com o tempo surgiu a versão 2 em seguida, né? Daí melhorou bastante, mas ainda é muito longe do que é o LibreOffice hoje. E no Brasil, em 2005, nós tivemos que mudar o nome do OpenOffice, porque tinha uma empresa no Brasil que é uma marca registrada lá no INPE, né, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, nós não podíamos usar a marca LibreOffice, e nem como software, nem como marca mesmo, né? Então, foi sugerido trocar o OP por BR. Daí ficou BR Office de 2005 até setembro de 2010, né? Então, por que nasceu o LibreOffice e não mais o OpenOffice e BR Office? Porque a Sun Microsystems foi vendido e foi comprado pela Oracle, né? E a Oracle, o modelo de negócio da Oracle é vender, é ganhar dinheiro. E eles começaram a vender o OpenOffice e serviço do OpenOffice. Daí o que aconteceu? A comunidade que ajudou a desenvolver o OpenOffice ficou muito furioso, né? Daí resolveu puxar todo o código fonte para fora e foi feita uma intensa negociação com a Oracle para poder pegar a marca, né? Mas eles não cederam e falaram: nós compramos a Sun, tudo que tem lá dentro da Sun é nossa e nós não vamos ceder. E não cedeu. Só que tinha uma equipe de engenheiro de software, era uma equipe, digamos assim, base para o desenvolvimento do OpenOffice, e o restante é tudo da comunidade. Gente do Japão, do Brasil, de tudo quanto é lugar, ajudou a desenvolver. Quando a Oracle viu, os 38 engenheiros de software, que era da Sun e passou a ser funcionário da Oracle, também estava ajudando a desenvolver o OpenOffice fora. Em função da Oracle não ceder a marca, daí na comunidade o pessoal discutiu e foi sugerido o nome de LibreOffice. É um nome misto, né? Do latim de libre, e office do inglês, daí ficou LibreOffice, né? Alguns falam library, não tem nada de library, é LibreOffice mesmo, né? E a direção da Oracle descobriu que os engenheiros deles, que antes era da Sun, também estavam ajudando nós desenvolvemos o LibreOffice. E daí eles chamaram para uma reunião e falou o seguinte: vocês agora não são mais empregados da Sun, vocês são empregados da Oracle. Então, portanto, aqui é exclusividade, você trabalha só para a Oracle. Ou vocês deixam a Oracle, ou vocês deixam a comunidade. E para a surpresa do presidente da Oracle, a equipe dos 38 engenheiros fizeram uma carta de demissão coletiva e saiu da Oracle. Daí o que aconteceu com o OpenOffice? Não morreu ainda, ficou parado por 1 ano e meio. E o LibreOffice cresceu muito, tinha muitas funcionalidades do OpenOffice, que era desenvolvido pela Novell, né? Que é uma das empresas aí que desenvolve produtos para redes e assim por diante. E eles resolveram fazer algumas melhorias no OpenOffice na época, e para ficar mais parecido com Word e com Excel e PowerPoint. E quando foi para o LibreOffice, todas essas mudanças, essas melhorias que tinham sido feitas no OpenOffice, a Novell cedeu para o LibreOffice. E no dia 28 de setembro de 2010 foi criado a The Document Foundation, a Fundação Documento, que daí dá sustentação para o desenvolvimento do LibreOffice. E com a indecisão da Oracle, o OpenOffice ficou parado lá 1 ano e meio, todas as distribuições de Linux, né, começando com Debian, que daí tem seus derivados, né, o Mint, o Ubuntu e vários outros, Fedora, SUSE, todos eles passaram a adotar o LibreOffice. E com isso, o OpenOffice deu uma queda muito violenta. Depois de 1 ano e meio de indecisão, eles resolveram ceder a marca, o código, tudo para a Fundação Apache. Nós não gostamos nada porque lá atrás, 1 ano e meio, eles não queriam ceder nada. Depois deu tudo de graça para a Fundação Apache. O OpenOffice ainda existe, mas perdeu muita velocidade.
O que o OpenOffice tem hoje é aqueles usuários que já usavam o OpenOffice, né? Mas hoje o LibreOffice está muito na frente. A quantidade de pessoas da comunidade que ajuda a desenvolver, que ajuda a documentar, que produz é bem grande, é bem extensa. Então vamos à o que interessa aqui, né? Então, a comunidade LibreOffice no Brasil, eu faço parte da comunidade mesmo antes do LibreOffice, do OpenOffice, né, depois BROffice e assim por diante. E também sou membro da The Document Foundation, tá, que é a instituição que dá sustentação. Aqui nós já tínhamos comentado, né, uma das coisas que não comentei ali, teve um período aí que eu coordenei uma comissão de estudo na BNT para poder criar uma norma brasileira sobre padrão aberto de documentos. E o arquivo que é gerado pelo LibreOffice é um padrão ISO, né? É um padrão ISO 26300, tá? A Microsoft está tentando gerar esse padrão, né? Mas aqui, ó. Então, nós coordenamos e criamos a norma brasileira, a BNT ISO 26300, e o Paraná foi o primeiro estado que criou uma lei sobre padrões abertos. Tá? E depois ajudamos a criar no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e tem um projeto de lei lá no Congresso. Mas o nosso assunto não é esse. Então, vamos lá. Esse aqui é só um lembrete, que é a melhor época para distribuir, digamos, pregar o software livre, eu acho que é agora, tá? É na crise. O povo não tem dinheiro. O governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro, nem para a polícia, né? Nem para pagar salário da polícia. Então, tem que adotar software livre, né? Então, na crise é a melhor época para a adoção do software livre. Esse aqui é só um lembrete. E o LibreOffice, o que é o LibreOffice? Né? É um suíte de escritório. Esse aqui é só, vocês já sabem disso. Ele tem formato padrão de arquivo aberto, o OpenOffice, abre e salva arquivos em vários formatos, né? Doc, DocX e assim por diante, tá? PPT, PPTX, esses são os principais programas, os mais usados aqui pela ordem, né? O processador de texto, planilha de cálculo, editor de apresentação, editor gráfico. Esse editor gráfico não é a palestra de hoje, mas eu vou comentar. Ele abre arquivo Corel, arquivo Visio, muito bom. E todos eles geram arquivo PDF, tá? Muito bom mesmo, tá? Esse aqui nós já comentamos. O LibreOffice, nós temos como padrão lançar 2 versões no ano. Uma é a versão de verão, né? E a outra é a versão de inverno. A próxima versão de inverno vai sair dia 7 de agosto. Na verdade, aqui é 5.2, não é 5.0. Tá? Nós temos sempre 2 versões. Uma estável, que já é bem testado, e outra, que é a última versão, que a gente chama de versão flash, né? É uma versão um pouco mais recente. Tá? Então, esse daqui já está no release 6 e está bem estável. Então, para empresas, né, instituições, aconselhamos sempre a versão estável, que já foi testado várias vezes e já saiu, nesse caso aqui, 6 releases. Né? Aqui está no 4, já está para sair o 5.2. A hora que sair o 5.2, essa versão 5.1.4 vai sair 0.5, 0.6, daí ela vai passar a ser estável. Tá? Está disponível no ambiente operacional Linux, macOS, Windows. Tem versão portátil, você pode instalar no teu pendrive e daí pode rodar em qualquer ambiente.
E tem a versão que o pessoal faz uma casquinha, uma camada, né, de apresentação, então pode ser usado lá pelo Roland Appli, que é os aplicativos, que tem vários aplicativos nesse site, rolandapp.com, e daí você tem lá, tem GIMP, tem LibreOffice, tem vários aplicativos, inclusive o OpenOffice. E nós temos essas versões agora mais recentes, que deve sair. Tivemos ontem a apresentação do LibreOffice Online, né? Devemos ter para a versão Android e iOS. Tá? O online deve sair em breve, já está em fase final. Ontem o colega apresentou aí para todos, né, sobre o LibreOffice Online. Vai ser bem interessante, né? Então, o LibreOffice, ele é desenvolvido, aperfeiçoado e distribuído por uma comunidade internacional de voluntários, né? Temos algumas pessoas que são pagas, mas a grande maioria são voluntários mesmo, tá? Não recebe salário nenhum. E, no meu caso, qual que é o meu papel? Não existe assim, ó, você vai trabalhar com isso. Na área de software livre, todos vocês sabem que é de uma forma até natural. A pessoa vai se envolvendo, quando vê, pelo perfil dela, vai atuar em que área. No meu caso, basicamente é divulgação do LibreOffice, então a gente participa em praticamente todos os eventos que nós temos aqui no Brasil, tem alguns fora que a gente tem ido, e damos também cursos, né? Então, não temos envolvido na parte técnica. Parte técnica, às vezes, a gente dá uma sugestão ou outra, né? Então, não tem, assim, grandes envolvimentos. Então, cada um de vocês pode também participar da comunidade do LibreOffice, do projeto, mesmo não sendo um desenvolvedor profissional, tá? Pode ser de qualquer área. Estava falando agora há pouco lá na área da comunidade, um colega disse assim, como é que a gente pode participar? Eu sou da área de história. Falei, não tem problema. Pode ser de qualquer área, né? Pode ser de letras, pode ser usuário, né? Não precisa entender nada. Por quê? A melhor pessoa para dizer o que é bom, o que é ruim, se presta ou não presta, é o usuário. Tá? Vocês estão sentados nessas cadeiras, às vezes não é o cara que projeta a cadeira, mas sim o consumidor que usa a cadeira. Ele vai saber se é confortável ou não é e vai dar os pitacos, né? E no caso do software é a mesma coisa. Às vezes o analista, o programador, se acha o bambambam, né? Mas daí, quando chega no usuário, não é aquilo que o usuário quer. Tá? E tem muitas empresas de software, não posso ficar falando, mas vamos citar, a Microsoft e outros produtores de software, eles usam muito usuário. Eles têm laboratórios que têm câmeras, tipo um reality show. Fica filmando o tempo todo para saber o comportamento do usuário naquela nova versão do software. Para ver o que muda. Se o cara chuta a mesa, se dá murro na mesa, né? Xinga, esse negócio aqui está horrível, né? Então, pode ser qualquer cidadão, tá? Nós temos vários projetos que precisa gente de outras áreas. Por exemplo, verificador ortográfico. Você tem alguém da área de letras, né? Verificador, corretor gramatical. Precisamos ter gente de letra. Documentação, precisamos ter gente que entenda muito bem o português, porque senão a documentação fica terrível, né? Fica com uma descrição muito ruim. Então, mesmo não sendo um desenvolvedor profissional, você pode testar, escrever artigo, escrever a documentação, fazer a documentação, desenhar ícones. Os ícones que nós temos do LibreOffice foi criado por brasileiro, tá? Então, é bem interessante. Quem já viu o ícone, por exemplo, do Write, ele tem um bem pequenininho no meio, o Pão de Açúcar, tá? Então, os ícones do LibreOffice foi desenhado por brasileiros. É bem interessante. Ajudar colegas, fazer marketing, que é o meu caso, ficar divulgando, tá? Há uma tarefa do projeto LibreOffice esperando por você. Então, a gente convida cada um de vocês. Como participar da comunidade LibreOffice? Então, nós temos várias maneiras, né? Dando sugestões e também participando de lista de discussões, entrando nas redes sociais e assim por diante.
Então vamos lá. Um deles, como no desenvolvimento do LibreOffice, né? É lógico, para desenvolver, né, ali usa a linguagem C, usa o Python, usa várias outras linguagens de programação. Daí você tem que conhecer, né? Tem que ser uma pessoa que conheça a programação de computadores, né? Porque senão não vai conseguir desenvolver, tá? Então é importante, mas pode participar. Nós temos no Brasil alguns brasileiros que são certificados, né, para desenvolvimento, tá? E fazendo um parênteses, a TDF, The Document Foundation, criou a questão da certificação, tá? Então nós temos certificação para treinamento, para migração, para desenvolvimento, tá? E basta você se inscrever, já vou mostrar onde que vocês podem fazer isso, no site. E lógico, daí tem um teste, você tem que provar que é, como diz assim, bambambam no negócio. Isso em qualquer outra área, né? Você vai pegar a certificação em Java, o teste é bem puxado, tá? Então, a mesma coisa em outros produtos, né? Teste do LibreOffice, esse você não precisa, né? Você precisa testar ele e achar os bugs, tá? Então, o testador pode se inscrever como testador e os softwares, né? Normalmente, o ambiente de software livre é aberto, está lá no site. Você baixa ele e vai testando. E tem um período que a gente chama de caça-bugs, tá? Tipo, fica uma semana e o cara que achar mais bug até recebe uma premiação. Digamos, o cara que mais achou erros no LibreOffice, né? Então, de vez em quando, tem uns carinha do Brasil que ganha prêmio de achar os erros, tá? E eu acho que isso é bom. E de preferência, usuários bem comum para poder achar os erros. Daí nós temos lá o Bugzilla, né, do LibreOffice, e você pode relatar lá, tá? E se cadastra e relata, tudinho lá, é bem interessante. Isso é muito bom. Quanto mais gente testar o software, é melhor. Aqui todo mundo é desenvolvedor de software? Não, tem alguém que não é. E a gente desenvolveu o software durante muitos anos e a gente percebe que o melhor testador de software tem que ser uma pessoa não técnica. Porque se for técnico, tem muita coisa que vai passar, tá? E não sendo técnico, ele vai fazer coisas que o técnico não vai fazer. E daí o programa vai abortar e não vai funcionar, né? Então, isso é muito interessante. Outra atividade, regionalize seu LibreOffice. No Brasil, nós temos algumas pessoas que procuram, porque o código é o mesmo. Daí a carinha, a interface, tem um arquivo chamado help, né? E tem um arquivinho dos textos que é feito de uma maneira tal que quando você compila, ele pega aquele arquivo e joga como uma máscara, é uma roupa do LibreOffice, deve ficar com a cara do Brasil, tá? Mas é lógico que para todos os idiomas ocidentais isso é fácil. Agora, se você pega um hebreu, a ordem de escrita é diferente. Se pega um japonês, também, né? Os idiomas ocidentais a gente escreve da esquerda para a direita. O japonês é da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então o negócio pega. O hebreu, árabe também é diferente. Então daí tem que ter gente especializada. Espanhol já é mais ou menos como português. Então nós temos várias pessoas, mas isso não significa que não pode entrar mais ninguém, tá? O ambiente de software livre é assim. Quanto mais pessoas, é melhor. Então, a regionalização, aqui no Brasil, uma das principais pessoas que faz a tradução da interface é o Olivier Alô, né? Um amigo que deu a palestra ontem sobre o LibreOffice Online. Então, ele que faz essa tradução e essa tradução tem que ser, digamos assim, na terminologia mais apropriada para o usuário. Evitar ter termos técnicos, muito técnicos, sabe? Então tem que ser o linguajar do povo, tá?
Aqui, do design do LibreOffice. Né? O que é design? O jeitão dele. Né? Como se apresenta as telas, como se apresenta as opções. Tá? Então, tem várias pessoas participando, tem brasileiros também, para como é que a gente deixa a carinha do LibreOffice, né? Como é que é o design dele. Tá? Então, esse é uma outra equipe. E eu acho isso muito importante. Hoje ainda teve uma pessoa que está participando do FISLI, fez a pergunta, mas o LibreOffice não vai mudar a cara? Não vai deixar igual o Word 2007, 2010, 2013, com aquelas opções de menu? Né? Falei, não vamos fazer isso, porque já foi consultado os usuários, e os próprios usuários da Microsoft, quando eles mudaram daquela carinha que aparecia lá, a opção arquivo, exibir, editar, mudou para aquele outro, o pessoal achou terrível. Então a gente quer fazer de maneira que tenha para o usuário o menor esforço de adaptação, tá? Deixar com a cara que o pessoal está acostumado. Então, por enquanto, não tem nenhuma decisão de mudar para deixar uma carinha horrorosa que ficou do Word 2007, 2010, 2013. Tá? Mas participa de várias outras design dentro do LibreOffice. Eu acho isso daí muito importante. Aqui, da documentação, né? Documento e o LibreOffice. Atualmente, nós temos uma equipe bem grande aqui no Brasil, todos são voluntários, tá? Então, tem pessoas que fazem a tradução, normalmente pega a documentação que está em inglês, faz a tradução, e essa tradução, ela passa por pelo menos 3 revisões. Tá? Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa que é técnica e ela vai traduzir usando termos técnicos da informática. E o usuário, aquilo lá é conversa de grego. Tá? Então, é feito pelo menos 3 revisões, além de fazer a revisão da tradução que possa ser mais adequada, que, digamos assim, representa a ação daquela função dentro do LibreOffice, também os termos que são usados, tá? Para ficar adequado ao ambiente do Brasil. Pode ser um profissional da área de comércio, da área de indústria, da área de educação, todo mundo possa entender. Então, é um trabalho assim, bem meticuloso, que precisa estar bem correto, para que não tenha dúvida. Quando a pessoa lê aquilo lá, para nós, profissional de informática, pode escrever que nem japonês, né? Vocês já viram como é que o japonês fala, né? Não usa artigo, não usa verbo. Masculino e feminino não tem. Vai dizer assim, diz assim, a blusa é preta. Né? Não vai dizer, aquela blusa, que aquela guria que está sentado lá, é da cor preta. O japonês não fala assim, né? Fala blusa preta, só. Pronto, enfim, né? E então nós, os programadores, analistas, nós usamos as frases muito truncadas, né? Porque isso faz parte da profissão. Quando o programador está programando, é tudo comando truncado, né? Palavras curtas. Então, daí o que acontece? Quando ele vai traduzir alguma coisa, ele vai, sem perceber, fazer o texto parecido com o que é da programação. Tá? Então, não fica bom. E a gente tem procurado usar gente que não é de informática, tá? Para poder fazer revisão. E tudo fica lá no site. Tem um site chamado wiki.documentfoundation.org. Daí lá tem vários idiomas. E daí fica bem fácil de ver. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que dá tempo. Prova o LibreOffice, ou provar o LibreOffice, ou experimentar o LibreOffice. Testar é uma coisa, para o cara achar o bug. Tá? Daí, para provar o LibreOffice, né, normalmente a gente tem vários candidatos e, como todo software livre, normalmente fica tudo livre no site. Então, se alguém que não está fazendo parte do grupo que está testando o software, quer experimentar, né, ou provar o LibreOffice, ele pode baixar e ver tudinho. Eu diria que essa é a parte final. Né? Normalmente são as versões, os releases que a gente chama RC. RC1, RC2, que é o release candidato 1, 2 e assim.
Normalmente no 3 já está, digamos assim, boa parte já corrigido. Então não precisa mais. Então você pode participar também para provar isso daí. E aqui uma chamada, participe da comunidade brasileira. Nós temos alguns personagens que, se vocês olharem lá no Facebook e também na área de créditos, né? Já vou mostrar para vocês também. Nós temos muitos brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, uma das pessoas que mais tem contribuições é o Gustavo Pacheco. Tá? Daí nós temos em Santa Catarina o Cleibson, no Paraná tem o Paulo Souza Lima, tem eu, tem mais algumas pessoas. Rio de Janeiro tem Eliane Domingos, tem o Olivier, né? E tem o tal do Marcos, que participa no desenvolvimento, no código de programação, né? Então tem bastante gente participando. E uma das pessoas que, assim, no mundo da informática quase ninguém conhece, é o Raimundo Moura. Ele é lá de Sergipe, da Companhia de Saneamento de Sergipe. Ele desenvolveu o corretor ortográfico e o corretor gramatical. Tá? Então, é um negócio assim, bem, digamos assim, complexo para fazer, né? Porque a gente passa a vida inteira tentando aprender a parte gramatical. O cara fez lá uns algoritmos bem interessantes. E na questão da ortografia também. O LibreOffice, já desde que surgiu a Academia Brasileira de Letras, bateu o martelo que essa nova ortografia, digamos, já estaria valendo, e daí teria um período de carência para as editoras e escritores adaptar a nova ortografia, né? O LibreOffice já adotou direto. Tá? Então, aquelas palavras que terminam com tipo EIA, ideia, assembleia, não tem mais. Só não gostei da palavra linguiça, né? Porque o pessoal de fora que está aprendendo português vai falar preguiça. Na hora que ele for pronunciar linguiça, não tem trema, ele vai falar linguiça, né? Tá? Então, mas a pronúncia é a mesma, só que não tem. Então tem algumas coisas que a Academia Brasileira de Letra fez que ficou horroroso, né? Agora a parte do hífen, né? Eu acho que até ficou razoável, né? Acento circunflexo e algumas coisas assim ficou interessante. Aqui nós temos alguns projetos muito bons aqui, ó. Verificador ortográfico, o Raimundo Moura que fez, é muito bom mesmo, tá? Você deixa ativo, você vai digitando, algumas palavras ele corrige automaticamente. Além da ortografia das palavras brasileiras, o Raimundo resolveu também criar um banquinho de dados com mais de 20 mil nomes próprios, né? Principalmente aqueles nomes próprios que têm a grafia, digamos, padrão, né? Já é? Tereza sem o H. Já é? Porque tem, as mães colocam os nomes nos filhos, tem mãe que põe H em tudo, né? H no Mateus, H em Tereza, e aí vai embora. E outros põem o Y, né? Daí põe a Ivo com I, Y, e aí vai embora. Então, os nomes mais, digamos assim, comum, mais de 20 mil nomes próprios já tem lá. Né? É lógico que nós que somos da comunidade, nós pedimos para incluir os nossos nomes lá. Né? Então, se digitar o furucho errado, ele vai corrigir. Tá? Mas também, vocês podem contribuir e mandar, digamos assim, nomes, todos os nomes que tem por aí. É lógico que tem uns que é bem terrível, né? Por exemplo, Maico. O pessoal aportuguesou o Maicon, né? M-A-I-C-O-N. Alguns é com N, outros com M, né? Então, vocês podem sugerir. Tem um outro dicionário, ele está um pouco parado, mas o pessoal começou a desenvolver dicionário de sinônimo. Tá? É bem interessante, é um projeto brasileiro. Dicionário temático. O que é dicionário temático? Termos técnicos de informática, termos técnicos de medicina, de engenharia elétrica. Tá? Então tem vários desses dicionários que o pessoal está desenvolvendo, bem interessante. Daí tem aqui, embaixo, etiquetas. Esse foi feito uma extensão, todo mundo que compra etiquetas, adesivos, né, para capa de CD, etiqueta para pôr no caderninho dos filhinhos que vai para a escola, né, e o principal fabricante é Pimaco. Tá? Então o que foi feito? Pegou-se informações da Pimaco e gerou
uma extensão com todos os padrões da etiqueta da Pimaco. E daí, na hora que você vai imprimir numa etiqueta da Pimaco, daí você escolhe porque as etiquetas da Pimaco tem vários modelos e você pode escolher o código da etiqueta, ele já se adequa e cria, é um template, sabe? Bem interessante. Isso aqui foi também feito para o Brasil. Edidoc foi feito pelo Gustavo Pacheco. O Edidoc é um arquivo, é um template que te ajuda a desenvolver documentos numerados. Tá? Então você vai fazendo os documentos e daí já tem pode criar um modelo e cada vez que você vai gerando um documento, ele vai criando um número para aquele documento. Esse foi feito pelo Gustavo Pacheco, que é aqui de Porto Alegre, agora está trabalhando na Prefeitura de Canoas, tá? E na época ele fez isso daí para o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Ficou muito bom, sabe? Então é uma outra contribuição da comunidade. Tem a revista LibreOffice Magazine, é uma revista, é a única revista do LibreOffice no mundo. Tá? Então tem a versão em português e tem a versão também em inglês, que daí é uma versão internacional. Tá? Quem é que contribui para a revista? Usuários comuns, técnicos, pessoas que escreveram algum artigo, instituições que adotaram o LibreOffice na instituição, tipo assim, a PUC, o governo do Rio Grande do Sul, adotou, então conta uma historinha sobre a adoção do LibreOffice. Dicas, você descobriu uma forma diferente de fazer alguma coisa usando o LibreOffice, daí escreve essa dica, faz um artigo e coloca lá. Né? Essa revista é editada com o próprio LibreOffice e a parte gráfica é feita com o LibreOffice Draw, que é o editor gráfico, tá? Vetorial. Então, nós temos várias pessoas que participam da equipe da redação dessa revista. A própria Eliane Domingos, a Vera Cavalcante e tem vários outros que não são assim mais ativos, né? Então, é bem interessante. Essa aqui é a carinha da revista. Aqui, por exemplo, mostrou na capa, sempre tem uma manchete principal, que é o caso de alguma matéria assim mais destacada, né? Migração para o LibreOffice na instituição educacional e vote. Às vezes tem da universidade, teve um que saiu da Unesp, né, da Universidade de São Paulo, foi bem interessante. Então aqui para a gente mostrar um pouquinho melhor, uma dica direta, tá? Quem quiser fotografa ou também depois pode passar para a gente um e-mail ou entrar lá na rede social, no Facebook, né? Ou mandar um e-mail para mim e a gente manda o arquivo, tá? Mas eu vou disponibilizar essa apresentação para o Fisli e também lá no Facebook do LibreOffice. Daí quem quiser baixar lá, tudo bem. Bom, uma das formas, digamos assim, direta de participação da comunidade do LibreOffice, nós temos aqui 5 listas de discussões, tá? Bem interessante. O primeiro é suporte ao usuário, tá? Você simplesmente manda um e-mail para esse endereço que está em azul aqui, ó. Usuário mais subscribe@pt-br-libreoffice.org. Tem gente que perguntou se é do PT do partido. Não é. É que a sigla do idioma português é PT, sabe? Português, tá? Não é o PT, não. Tá? Então, PT-BR. Se tiver só o PT, vai para o português de Portugal, tá? Então, para usuários, se quiser participar, essa primeira lista de discussão é a mais usada. Que todo mundo, às vezes a pessoa diz assim, tem uma tabela assim, eu estou com uma dúvida. Manda a pergunta para a lista de discussão. Joia? Daí o pessoal vai te atender. Projeto e a comunidade LibreOffice. Aqui já é uma discussão, né, geral da comunidade LibreOffice no Brasil, tá? Então, é assuntos gerais da comunidade. Está quase chegando lá, né? 10 minutos. Anúncios e pré-releases oficiais. Quer dizer que quando vai lançar uma nova versão ou alguma mudança que vai ter
né, no LibreOffice, uma mudança de impacto, é anunciado, é um anúncio oficial do LibreOffice. Então é feito nessa lista de discussão. Anúncios, sinal de mais, subscribe, daí manda um e-mail. E todas essas listas aqui, você vai responder para ela, quando você se inscrever, tirando a palavrinha subscribe e o sinal de mais. Daí fica lá, usuários, pt-br-libreoffice.org. Então, é onde você começa a discutir, conhecer o ambiente das várias áreas, vários temas do LibreOffice. E aí você também pode, puxa, eu podia ajudar nisso ou naquilo. E daí você vai se envolvendo. Vai? Então, aqui, programação em desenvolvimento. Daí, esse dev é de development, né, do inglês. E daí tem só a sigla do país. Você se inscreve na parte de desenvolvimento. Isso daqui é bom, por exemplo, que nem um rapaz ali veio com a pergunta, eu achei um bug, como é que eu faço? Daí falei para ele, você entra na área de lista de discussão de desenvolvimento e manda o que você achou lá. Ou entra lá no site Bugzilla do LibreOffice e vai fazer a sugestão lá, né? Documentação, aqui todos podem ajudar na documentação, tá? Tem vários manuais, tem o guia do Write, tem o guia do iniciante, tem guia do Calc, do Impress, tem guia de cada um dos produtos do LibreOffice, tem guia da migração, e assim vai embora. Tem uma porção e são manuais enormes, assim, 300, 400 páginas, 500 páginas, né? Então, precisa de muita ajuda, né? Normalmente, os manuais, à medida que vai mudando a versão, vai acontecendo também a atualização das novas funcionalidades. Vai? Então, vamos lá. Também vocês podem participar das redes sociais. No Facebook, nós temos o perfil do LibreOffice Brasil, tá? E vocês entram lá, tem a página e tem o grupo, tá? O grupo é mais interessante porque você pode interagir. Então você se adiciona lá, pode jogar perguntas e assim vai embora, tá? No Twitch também vocês podem entrar lá e participar de forma geral. Aqui é mais parte comercial, só que para nós não vale a pena. A TDF tem uma lojinha na internet, só que tudo preço em euro, daí fica muito caro para nós aqui. Nós vamos fazer 6 anos agora em setembro, tá? Aqui nós comentamos os tipos de certificação, né? Para desenvolvedor, migração, instrutor e de suporte. Suporte tem o nível 1, 2, eu não pus o 3 ali, mas tem o 3 também, que é o cara bambambam que entende de tudo, dá suporte para o pessoal de desenvolvimento, para todo mundo. Mas é o pessoal que mais está lá na Europa, tá? Aqui tem alguns números dos participantes, tá? Desenvolvedores commit, que é aquele que submete para compilação, colaboradores para gerar template, desenvolvedores não commit, que desenvolve, mas daí não submete para compilação e manda. Colaboradores individuais para a TDF, no site do Wiki, tem 2.112, e tem outras comunidades assim separadas, né? Eu tenho feito parte desse daqui da TDF Wiki, tá? Aqui está o meu contato, tá? Aqui está o meu celular, que é o meu WhatsApp, e as redes sociais Facebook, Twitter, Google Talk e Skype. Todos eles com o ID vfurucho. E o meu e-mail é o furucho@libreoffice. Tudo bem? Perguntas? Que legal.
No software livre, não só no LibreOffice, mas a maioria deles é aberto, normalmente não existe restrição. A única parte que tem uma certa restrição é para aquele que vai programar, desenvolver. Por exemplo, no Debian tem uma série de regras. O cara mexer no código de programação do Linux Debian. A mesma coisa aqui, né? Se o cara for lá mexer no código de programação do LibreOffice, ele não é aberto, tá? Então, por que tem esse cuidado? Não diria restrição, esse cuidado. Porque senão chega um cara verdinho lá, né? Ele chuta o pau da barraca lá, daí não funciona mais nada, né? Então, isso daí... Mas todas as outras áreas, testador, documentação, não existe restrição. Você começa, você diz, eu quero ajudar na tradução. Daí já começa a participar. E uma das formas é se inscrever numa daquelas listas. Joia? E se você tiver dúvida, qualquer coisa não anotou, é só mandar um e-mail para mim, tá? Ou no WhatsApp, ou em qualquer uma daquelas 4 redes sociais lá, daí a gente responde. Legal? Mais alguma pergunta? Eu tenho que sortear uma cuia aqui. Um foi embora, ele não sabia, foi embora. Vou pedir para a mocinha aqui, que está do lado aqui, senão ela vai dormir. Diga um número de 1 a 7. Ela que sorteou, hein? 1, 2, 3, 4. Então a cuia é sua, né? Agradeça a ela. Que eu vim pegar a cuia aqui. Quero registrar aqui a entrega da cuia aí. Tira aí. Nossa senhora, utilizar essas máquinas assim é tão fácil de